Fantástico. Ô Elias, e parece que, eu não sei se você tem notado isso, mas parece que a extrema-direita brasileira, bolsonarista, ela está meio perdida, porque em determinado momento ela defende as tarifas, defende o tarifaço do Trump. Tem até uma imagem, enfim, escalafobética de um grupo de deputados bolsonaristas com uma faixa do Trump, né, que está sugerindo exatamente isso que o Cobori descreveu aí muito bem, de punir o Brasil, de tarifar o Brasil. Eles estão com uma faixa escrito Make America Great Again no Congresso, e de repente eles são cobrados, porque, bom, vocês estão defendendo que tarife o Brasil, e aí eles ficam meio com vergonha, alguns ficam, é o caso do Tarcísio, por exemplo, que tirou a foto do boné, fica meio com vergonha de estar defendendo que tarife o Brasil. Eles estão meio perdidos nesse momento, né? Essa conjuntura política interna, a partir da soberania, como é que você vê, Elias? Eu acho que é a primeira. Vamos pegar aqui desde 2013, quando a esquerda no Brasil, o campo progressista perde a iniciativa política, desde as manifestações de 2013. Há de lembrar que nós ganhamos as eleições de 14 com a Dilma, mas numa correlação de forças já desfavorável, depois vem o golpe, e daí descarrilha tudo. Desde 2013, nós não tínhamos em nossas mãos a chamada iniciativa política, ou seja, desde então, desde 2013, essa iniciativa esteve nas mãos da direita e depois da extrema-direita. Então, acredito que o tarifaço do Trump sobre o Brasil, como o Cobori coloca aí, que nós colocamos num podcast, é um presente para o Brasil. Por quê? Para o Brasil, por quê? Porque a esquerda, o campo popular, passa a ter em suas mãos de novo a iniciativa política, ou seja, a narrativa hoje é nossa. O que isso quer dizer? Que nós podemos operar no campo do inimigo, ou seja, no campo em que ele se nadava de braçada, que é o campo dos símbolos nacionais, o campo da defesa da soberania, a defesa do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, um negócio desses aí. Então, eles perderam essa bandeira. Né? E quando eles perdem essa bandeira, eles ficam completamente perdidos. Por quê? Porque o povão no Brasil tem uma característica, né? Ele é nacionalista, o povão. A massa do povo aí, o povão aí, ele é nacionalista. Então, acredito que nós hoje temos uma oportunidade de ouro para não somente o Pedro e Cobori, jogar na cara deles o verdadeiro caráter deles, que é o caráter que é antinacional, ou seja, as principais figuras do bolsonarismo, do ponto de vista do dinheiro, moram em Miami, tá? Velho da Havan tem nas suas lojas, tem a Estátua da Liberdade, eles fazem manifestações com bandeira dos Estados Unidos e Israel, ou seja, nós temos a chance de colocar de rasgar o véu de hipocrisia deles e os denunciar como agentes antinacionais, que operam a favor de uma potência estrangeira dentro do Brasil, ou seja, nós temos essa possibilidade. Mas não somente isso. É uma oportunidade também para que as esquerdas no Brasil elas voltem a refletir em termos do quê? Primeiro, de centralidade da questão nacional. Hoje o mundo, aliás, desde a Revolução Industrial, e principalmente após o surgimento do capitalismo monopolista de Estado, final do século XIX, o mundo ele opera a partir de grandes blocos de capitais, sustentado por poderosos estados nacionais, disputando o mercado mundial. Né? E que até hoje a lógica é essa, e que nesse mundo que opera desse jeito, os países que não tiveram, que não constituíram seus próprios blocos de capitais, são países muito vulneráveis a ações estrangeiras diretas e indiretas. A Operação Lava Jato é um exemplo disso daí, né? Em que o Departamento de Justiça, utilizando-se de membros do aparelho do Estado brasileiro, acabou que por destruir os setores mais competitivos e a fina flor do capitalismo brasileiro. Né? Então, é um momento em que a esquerda deve refletir sobre como o mundo funciona e, a partir disso, operar em cima da centralidade da questão nacional para também nós pensarmos em termos estratégicos muito mais sofisticados do que nós temos pensado até aqui. Eu falo isso no sentido de que nós temos que pensar cada vez mais em termos de projeto nacional de desenvolvimento e que não existe um país, nem capitalismo, nem socialismo, e nem futuro, sem que um país hoje no mundo tenha condições de pensar por si próprio, e pensar por si próprio demanda a elaboração e a consecução de um projeto nacional de desenvolvimento, e evidentemente que na tarefa política aí, que é a constituição de uma outra maioria política do país, que tem esse objetivo estratégico como norte, né? Perfeito.
Como o Elias falou dos blocos de capitais, né? Do funcionamento do capital e do capitalismo pelos blocos de capitais. E os embates das big techs, né? As big techs, sobretudo com o Supremo aqui, embates, porque aí tem uma questão que é interessante, né? Porque quando a França, os países europeus, o próprio Reino Unido fez isso, é, começa a colocar regras e proibições sobre e regulações, na verdade, sobre as big techs, e falar, inclusive, uma coisa que foi liderada até pelo Brasil no G20, em taxar as em taxações digitais, né, taxar os ganhos das big techs através de impostos digitais, e que na Europa se discute isso, por exemplo, na Índia se discute isso, na Turquia se discute isso, que é meio Europa e meio Ásia, né? Mas, enfim, quando eles olham para a Europa fazendo, eu acho que tem uma questão aí. Bom, esses europeus são chatos e tal. Agora, quando vê um país lá do sul global, lá da América Latina, daquilo que o Hexet, né, o secretário de defesa deles, diz é o nosso quintal, né, temos que colonizar mesmo o nosso quintal. Ou mesmo o Biden, que não muda nada, porque ele dizia não é o nosso quintal, é o nosso gramado. Né? Ele diz. Então, quando vem, sabe, aí tem uma questão, que é o Brasil. Quem é a periferia do sul global para vir falar o que a gente pode ou não fazer com relação ao capital global das big techs? Como é que você viu o embate, né, das big techs e a questão da soberania, e aí passa pelo Supremo também? Sua avaliação. Eu corroboro aqui com o que o Elias falou. Na realidade, essa pauta nacionalista, né, que aflorou agora com esse ataque dos Estados Unidos, e eu iria além aí, eu sei que o Elias pensa de forma parecida, né? O nacionalismo, na realidade, não é uma bandeira do capitalismo, né? O capitalismo, ele não é nacionalista, no limite. O próprio os Estados Unidos, ele é imperialista, porque ele acha que o mundo é dele, né? Se ele fosse nacionalista, ele estava preocupado com a economia americana, o que fazer de melhor para a economia americana. Na realidade, o Donald Trump está tentando fazer o que é melhor para o capital americano, e não para o povo americano. Então, o grande capital americano precisa continuar explorando o resto do mundo. E esses blocos de capitais, o capitalismo financeiro não tem fronteiras, ele quer continuar explorando o resto do mundo, por isso esse ataque que ele teve agora ao PIX, né? Chegando no ridículo dizer, pô, como que um sistema público oferece tudo de graça e prejudica o capital privado? Mas é para isso que existe o sistema público, né? Para oferecer soluções gratuitas para toda a população. Então ele chegou ao absurdo de falar isso, porque no limite que ele está falando, vocês não pode fazer isso não, porque senão a gente não pode mais explorar vocês. Então o capitalismo financeiro tem esse viés transnacional e por isso ele não é nacionalista, ele é global, né? Globalista. A própria máfia das big techs, né? O que é o capital tecnológico agora, se a gente fosse classificar assim, também não tem fronteira, explora todos os países, extrai riqueza desse país e leva para os Estados Unidos, para o grande capital. E o problema é que eles concentram esse capital lá e não distribuem para a população americana, que é o grande problema deles, né? Então, taxar a máfia das big techs é um caminho natural, você tem que fazer. Ele está extraindo riqueza dentro do Brasil. Acho que todos nós aqui que temos um canal no YouTube, a gente sabe que a gente assina um monte de documento lá de que toda a receita que é gerada com visualização nos Estados Unidos, eles retêm imposto lá nos Estados Unidos. E por que a gente não pode reter o imposto deles aqui da riqueza que eles geram dentro do Brasil, que eles extraem daqui de dentro do Brasil, né? Então é uma grande forma que as big techs têm de extrair riqueza dos países e levar para os Estados Unidos, porque exatamente o capitalismo, no limite, ele não é nacionalista, né? O nacionalismo está muito mais ligado ao socialismo do que ao capitalismo, né? A gente precisa defender os interesses de todo o povo, a igualdade, né, de oportunidades e de condições econômicas de acesso de toda a população, que é o que a China tem mostrado, né? Isso sim é nacionalismo, e como disse o Elias, simbolicamente, né, isso está vindo à toa. Aqueles que se diziam patriotas estão usando a bandeira dos Estados Unidos. Eles se diziam patriota na retórica, na narrativa, nas manifestações, né, se vestindo de verde e amarelo e levando a bandeira brasileira, mas na hora do vamos ver agora, eles estão com a bandeira dos Estados Unidos. Então, que nacionalismo, né, que patriotismo é esse fake news, né, que eles criaram? Então, também, concordo com o Elias, talvez é um grande momento da gente, inclusive, resgatar esses símbolos que a ultradireita se apropriou com esse discurso falso de que eles são nacionalistas, né?
Interessante você falar isso, Coori, porque o pessoal da nossa produção aqui, que são maravilhosos, eles fizeram o card todo verde e amarelo, né, e tal. E aí alguém veio comentar, antes de começar o programa, falar, ah lá, agora eles acham que podem pegar o verde e amarelo do dia para a noite. Quem comentou isso? Agora eles estão querendo se apropriar, né? E tem essa coisa, né? O André o André, vou pedir para você separar as perguntas aí para a gente, mas uma curiosidade só, Elias. Quando tem aquele vídeo lá do Bolsonaro, ainda candidato, né, a presidente, ou ele já era presidente, não tenho certeza agora, mas ele batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, e, 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 e falando que amava a América, né? Qual que era o seu sentimento? Uma coisa subjetiva mesmo, assim, mais mono. O que você sentiu ali, É uma Elias? coisa vergonha, bicho. Sei lá, eu tenho. Existem poucos tipos de pessoas que eu não gosto, vamos dizer assim, né? Porque eu sou um cara bem tranquilo, assim, com a diferença e tal. Agora, gente que odeia, ama os Estados Unidos, é brasileiro, gente que se vê como europeu, gente que, como eu, por exemplo, assim, eu sou filho de libanês e com paraibano, então um cara como eu é tudo menos, é tudo menos ocidental, mas aí tem gente que fala que é ocidental, ou seja, rapaz, eu tenho cada vez mais desprezo por esse tipo de figura, sabe? Então, quando eu vejo o Bolsonaro, assim, eu vejo um escroque, sabe? Entendeu? Que eu vejo um verme imperialista, antinacional, entendeu? Um cara que negocia o povo brasileiro, negocia o Brasil, que, aliás, tão ridículo quanto aquela ele prestar continência para a bandeira americana, foi o diálogo dele com o Al Gore. Você viu esse diálogo dos dois, ele e o Al Gore, em que ele fala que quer explorar a Amazônia em conjunto com os Estados Unidos, ou seja, cara, é um escroque, né? É isso, né? Escroque é uma gramática meio old school do movimento comunista internacional, né? Que é aquela figura que opera para uma potência imperialista dentro do próprio país, né? Então, é um escroque, né? É o Bolsonaro, né? Um escroque, um idiota completo, sabe? Enfim, não tenho nem o que falar aqui sobre, porque eu vou começar a falar palavrão, então não é o caso, mas é um escroque. Pronto, é um ser desprezível, ou seja, é o fundo do poço de um político, ser um vende-pátria, sabe? Eu acho que esse que é o fundo de poço que o Eduardo Bolsonaro alcançou quando ele comemora as tarifas, quando ele está operando junto com o Paulo Figueiredo dentro da Casa Branca, ou seja, é o nível mais rasteiro que um político pode chegar, é quando ele passa a negociar abertamente os destinos do seu próprio país, né? É, E esse, o Algorra nesse vídeo, né, ele não entendeu ou ele se faz que não entendeu. É um vídeo muito curioso mesmo, tá num documentário. É uma belíssima conversa. Vai lá, Cobor, desculpa interromper. então, só corroborando com isso que você falou, é tão ridículo que o Al Gore foi falar outra coisa para ele, como preservar a Amazônia, né? O que poderia ser feito para preservar a Amazônia? O Bolsonaro é tão retardado que ele dá uma resposta de não, vamos explorar a Amazônia junto, né? Eu quero explorar junto com os Estados Unidos. Você vê no semblante do Al Gore que ele fica sem graça. Esse cara é louco, né? O que ele está falando? E até dá aquela olhada para o tradutor, será que o cara traduziu certo? E não só essa cena, né, do Al Gore, a outra cena que ele está, se não me engano, na reunião G20, é aquele cara que ninguém aceita na roda de conversa, né? Ele fica transitando ali, depois vai lá contar a piada pro garçom, porque ninguém quer falar com ele. Até porque o Bolsonaro não tem nada para falar, né? Se você botar ele numa roda e conversar, ele é aqui, essa figura que a gente vê, ele não tem o que falar. Ele não tem, é um indigente intelectual, né? Ele não tem capacidade de articular uma frase com 10 palavras que faça sentido, né? Então ele, por isso, a extrema-direita sempre vive desses jargões, desses espantalhos, que é ficar repetindo sempre a mesma coisa para ver se convence alguém. Então, esse momento que a gente está passando digamos assim, muito importante para isso ficar muito mais evidente, né? Para que tanto que uma parte dessa galera que ainda acreditava nele está abandonando o barco, né? Você vê hoje rolando vídeos na internet, o pessoal xingando ele, o pessoal que se julgava bolsonarista, né? Porque fica bem evidente que o quão limitado ele como político e como um líder, né? Que foi presidente do Brasil, né? Eu tenho uma história, desculpa aqui, eu trabalhei na Câmara e no Senado, 6 anos na Câmara e 4 no Senado, né? Antes de ser professor universitário. E o gabinete da liderança do PCdoB na Câmara, onde eu trabalhava, ficava de frente com a liderança do PSC, que na época era o partido que o Bolsonaro era deputado. E foram várias vezes que eu vi, por exemplo, ter a roda de deputados do PSC na porta do gabinete da liderança deles, o Bolsonaro chegar e a roda se desfazer, né? Não foi. Eu vi muita coisa na Câmara dos Deputados envolvendo o Bolsonaro, né?
Então, o Bolsonaro como presidente da República, né, e ele como líder, vamos dizer assim, maior, de amplas parcelas da população é um líder político ele, é inegável, né? Isso é um pouco, mostra o esgoto que chegou à política brasileira, né? E é pouca expressão do século de humilhações que o Brasil adentrou, né? Desde o golpe de 2016. Né? Acho que essa que é algo mais de trajetória histórica de um país, quando tem um Bolsonaro como presidente da República, né? Sabe, eu acho que é um pouco século de humilhações, vamos dizer assim, tipo que a China passou desde a Guerra do Ópio, né? E talvez o Brasil esteja passando por isso. Evidente que não vai ser tão longo de 100 anos como foi a China, mas lembra muito isso, né?